Vamos lá, o Fluminense foi eliminado, tá aqui o Abel Braga, ó, o Fluminense foi eliminado. Ele tem motivos para sorrir, apesar da eliminação na Copa do Brasil, olha, o time dele foi bem, hein? Foi bem, caiu em pé. Caiu em pé da Copa do Brasil, pegou um Grêmio que tá em grande fase, o Grêmio que é especialista em Copa do Brasil. Mas a gente vai pro CT do Fluminense, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, bater um papo com a Eduarda Pessinati, ela tá acompanhando o dia do Tricolor, que amanhã tem um jogo importante, é jogo para abrir o olho, Vitória pressionado no Maracanã para encarar esse Tricolor aí, Eduarda Pessinati. Bom dia, seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos, bom dia Fox. Eu estou acompanhando a manhã do Fluminense mais ou menos, porque eu estou aqui do lado de fora. O time começou a atividade por aqui às 10h30 da manhã, mas com portões fechados. A nossa entrada só será liberada por volta do meio-dia, quando acontece então a coletiva do técnico Abel Braga. Como vocês diziam aí, o Fluminense foi eliminado no meio de semana na Copa do Brasil. No final de semana perdeu o clássico para o Vasco no Campeonato Brasileiro e Abel Braga tem problemas para escalar esse time, porque segue grande a lista do departamento médico. Hoje, por exemplo, ontem, aliás, o zagueiro Gum passou por uma cirurgia no pé direito, deve ter alta hoje do hospital, ainda não tem previsão de retornar ao time. A gente sabe também que o Sornosa passou por uma cirurgia no tornozelo, deve voltar só daqui a 3 meses. O zagueiro Renato Chaves também fez um procedimento cirúrgico no tornozelo, nesta semana retirou placa e parafuso do local fraturado no ano passado. O Pierre segue com dores no pé esquerdo, ainda será reavaliado para saber se há ou não a necessidade de cirurgia. E o Wellington Silva, que estava há 2 semanas se recuperando de uma pubalgia, fez exames ontem, foi detectado que o edema não regrediu, portanto ele também é desfalque para esta partida, segue em tratamento. A dúvida é o Wendel, ele que se machucou no jogo do meio de semana pela Copa do Brasil contra o Grêmio, após uma queda, precisou ser substituído com dores no ombro. Ontem não treinou, ficou apenas fazendo fisioterapia, foi medicado, estava com o ombro mobilizado e será reavaliado hoje para saber se tem ou não condições de enfrentar o Vitória, ao que tudo indica deve ter. Caso contrário, o Luiz Fernando, que foi o substituto dele no meio de semana, pode ficar aí com essa vaga. Mas notícias para o técnico Abel Braga, já que essa lista do departamento médico é extensa, boas notícias para o torcedor do Fluminense, isso porque tem uma promoção para essa partida de amanhã às 18 horas no Maracanã. Qualquer setor do estádio, o ingresso custa R$ 30, 15 para quem puder pagar meia. Aliás, o torcedor que comprou antes e pagou mais caro, cerca de 40, 50 reais pelo ingresso, é só retornar aos pontos de venda, que será reembolsado, pegará esse dinheiro de volta, ou seja, pagará mais barato para ver Fluminense e Vitória no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. É com vocês aí no estúdio. Legal, Eduarda. O Abel Braga, ele fala hoje em entrevista coletiva aí? Já está definido quem vai para a entrevista? Sim, é ele quem fala. Por volta do meio-dia a nossa entrada será liberada. Não sei se a gente consegue acompanhar os minutos finais ou não da atividade, mas a coletiva dele a gente mostra assim ao vivo aqui na programação do Fox Sports. Lembrando que no meio de semana, apesar de lamentar a eliminação para a Copa do Brasil, o Abel elogiou o apoio da torcida durante todo o jogo, cerca de 20 mil torcedores lá no Maracanã, e disse que apesar da eliminação ele tinha ganho um time, que ele não garante título no Brasileirão nem na Sul-Americana, mas que esse time ainda pode dar samba. E a gente sabe que ele disse isso apesar de também não ter reforços e de ter essa lista extensa aí no departamento médico, como eu acabei de dizer. Legal, obrigado, Eduarda Pessinati. Então tá marcando ele perto aí o técnico Abel Braga. Se der tempo, o Abel vai falar aqui no Bom Dia Fox. Se não, logo na sequência, na primeira edição do Central Fox, que já vai começar.